Bom dia. Tem já uns dias que eu não gravo nenhum vídeo, né? E hoje é dia 22 de maio. Hoje eu vou falar sobre o feminismo, né? Mas antes eu queria agradecer minha mãe, né, do Mundinho da Divo, né, Priscila, por indicar o meu canal, né? E tantas pessoas apareceram para elogiar e assistir e seguir o canal, né? Então, muito obrigado. Mas vamos lá, vamos falar do feminismo. No caso, eu não apoio o feminismo, né? Deixando isso já bem definido, porque o feminismo ele não é unificado, né? Tem feminismo que é contra o aborto, que é a favor do aborto, tem feminismo que é contra a prostituição, tem feminismo que é a favor da prostituição, tem que a mulher não deveria cuidar da casa, né? Ter uma vida doméstica. Outros feminismos que acham que não. Enfim, eu não apoio nada disso porque eu não vejo o feminismo de uma forma unificada, né? Eu tenho minha própria ideia da igualdade de gênero, né? Eu apoio a igualdade de gênero, mas eu não tenho como apoiar um movimento que não tem unidade, né? Então, eu acho assim, o feminismo conquistou muitas coisas ao longo da história, né? Porque se a gente for a analisar, as mulheres não podiam votar, muito menos se eleger qualquer coisa, não podiam dirigir. Se elas fossem no hospital, por exemplo, o marido tinha que ir junto, porque aí o médico falava pro marido, pro depois o marido poder explicar para a mulher, porque tinha a ideia de que a mulher não entenderia, né? Se a gente voltar a períodos anteriores, a mulher não podia estudar, né? Se viajasse, tinha que ter a permissão do marido, né? Ou seja, na verdade, coisas que ainda existem em outros países, né? E foram conquistas do feminismo, né? Eu já ouvi gente falar que não, porque foram homens que sancionaram leis que aboliam essas coisas. Não teria como ser diferente, né? Só tinha homem na política, então não tinha como ser mulheres a fazerem isso, né? Mas foi através das, dos pedidos das mulheres, das reclamações das mulheres, né? Do movimento feminista, né? Que essas coisas ganharam conotação, né? Até recentemente, digamos assim, né? Período aí do meu avô, as mulheres já tinham divórcio, né? Mas as mulheres que se divorciavam, por exemplo, elas eram mal vistas na sociedade, né? E eram, de certa forma, segregadas, né? Então, o feminismo conquistou muita coisa, né? Não é nem essas coisas são ideológicas, né? Elas não são nem uma questão de estar na lei, né? A sociedade foi evoluindo esse pensamento, né? Uma outra coisa que tinha até recentemente, né, que nem estava mais na nossa Constituição de 88 e estava na Constituição anterior, era que o homem tinha o direito de proteger a sua honra, né? No sentido seguinte, a mulher traiu ele vai lá e pode matar a mulher, né? Até recentemente, tipo, menos de 5 anos atrás, ainda tinha casos de homens sendo absolvidos se baseando numa lei que já não tinha nessa Constituição atual. Para você ver, né, que só porque está na lei ou não está na lei, não necessariamente é cumprido, né? E isso ficou em vista na época que teve isso, né? E aí o judiciário decidiu que isso ia ter mais atenção nisso, não ia permitir essas coisas acontecendo, né? Pois é. Só que atualmente, né, uma outra questão que não sei se enfraquece o feminismo, mas eu acho que o feminismo se enfraquece por conta disso, que é atualmente as leis beneficiam mais as mulheres do que os homens, né? Se a gente for analisar, por exemplo, as mulheres não têm
que serviu o exército, né? As filhas dos militares, né? Só filhas, né, dos militares continuam ganhando o suporte do salário do militar, né, durante acho que 3 gerações, desde que elas não sejam casadas. Tem o suporte à maternidade, né? A mulher fica grávida, não precisa trabalhar, continua ganhando pelo Estado, mas a empresa não pode substituir ela, né? Entre outras coisas, né? Que a mulher ganha vantagem na Constituição, no papel, né? Isso é um problema tanto pro feminismo, né, quanto para a igualdade de gênero, porque as feministas atualmente, se você for numa passeata, se você for numa campanha de feminismo, e você perguntar para as feministas pelo que elas estão lutando por coisas que já existem, né? Porque elas não sabem fazer mais isso, elas não sabem ganhar mais esses direitos, né? Ou às vezes nem sabem pelo que elas estão lutando, né? Então eu acho que o feminismo atual ele deveria lutar. Primeiro, a primeira coisa que o feminismo deveria lutar, se unificar, né? Esquece aborto, esquece questão de prostituição, entendeu? Foca numa questão de liberdade mesmo, entendeu? Porque assim, eu já vi gente, por exemplo, falando o seguinte, teve uma época que eu defendia as ideias do feminismo, né, na internet mesmo, né? E obviamente tinha comentário. E já vi gente falando, mas o meu marido é o chefe da casa porque eu considero ele um líder melhor do que eu. Uma mulher falando isso. Não tem, assim, não tem problema isso. Isso não é contra o feminismo, entendeu? O feminismo, para mim, justamente é a liberdade. Se você quer usar a sua liberdade para cuidar da casa, não tem problema nenhum. Quer cuidar dos filhos, não tem problema nenhum. O que Tanto porque, de uma certa forma, isso é um natural, digamos assim, né? Porque normalmente quem para de trabalhar para cuidar dos filhos é a mulher. Então, eu nem sou contra exatamente a licença maternidade, né? Porque a classe, as classes mais altas da nossa sociedade até poderiam pagar uma babá, né? Mas as mais baixas acabam entrando nessa regra e aí a gente tem que trabalhar uma questão de equidade, né? Não é exatamente uma igualdade, mas é uma equidade, porque a gente entende que as mulheres, em certas situações, precisam de alguma coisa que ajude elas na questão, por exemplo, da maternidade, né? Também é um direito da criança, né? Isso, inclusive, eu acho que recentemente vai se aplicar também a homens, né? Que tenha, ou seja, a lei vai começar a entender, aqui no Brasil, que a criança tem o direito de ter pelo menos um dos pais presente no início da infância, né? O que é muito bom, né? Isso é uma igualdade, né? Baseado em uma colocação racional, né? A Espanha, por exemplo, vai estar cogitando uma licença menstruação, né? Uma situação em que poucas mulheres que têm uma menstruação muito forte poderiam ter uma licença, né, durante o mês. E aí é aquela coisa, é uma luta por equidade. Equidade é uma situação em que não é igual para todos, mas é mais para quem precisa e menos para quem não precisa. O problema disso é que o Estado normalmente não sabe fazer isso, não sabe gerenciar essas necessidades, né? Então você faz isso e no final das contas é um tiro pela culatra, porque o mercado não vai querer. Tudo bem, as mulheres que trabalharem vão ter essa licença, menstruação, mas o mercado não vai querer mais ter mulheres por conta disso.
Porque se você pensa no salário de uma mulher e você pensa quanto que ela ganha por dia, né? Você pensa quanto que você como um empresário, você vai pensar quanto que você vai perder por dia que aquela pessoa não está lá, né? Não só o que você paga a ela, quanto o que ela deixa de produzir, né? Então, o mercado ele é cruel e ele vai ter uma reação a esse tipo de coisa, né? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Porque é muito fácil você pedir direitos, né? E você esquecer que você também tem deveres, né? Tudo tem um preço. Você pede uma coisa, a sociedade vai reagir de uma forma, né? As pessoas vão reagir de uma forma, o mercado vai reagir de uma forma, né? Então, eu acho que, como eu estava dizendo, né? Voltando, uma das principais atividades que o feminismo deve focar agora é se unificar, né? Porque não existe uma unidade, uma bandeira feminista que, por exemplo, eu defendo. Eu defendo minha própria bandeira do feminismo, né? Eu tenho o meu próprio feminismo, né? Mas o feminismo em si não tem, né? Eu acho que a militância feminista é focada em algumas representantes, às vezes muito patéticas, que tentam focar mais em falar sobre mansplaining do que realmente focar nos problemas, né? Um dos problemas é que na política brasileira existem menos de 20% das mulheres na política, né? 20% dos políticos, né? Menos, são mulheres. Ou seja, esse deveria ser um dos principais focos do feminismo, né? Porque atualmente já está na lei, né? Essa questão da violência doméstica, do feminicídio, essas questões elas já tem na Constituição, né? Você não precisa criar, por exemplo, feminicídio, que é a ideia de ter uma lei mais rígida para o assassinato de mulheres. Isso não é necessário, isso traz a ideia de que de alguma forma a mulher seja superior a um homem porque se matou uma mulher é pior do que matar um homem. Não, na Constituição matar é errado, né? Então a lei já existe, nós precisamos trabalhar a estratégia de como a gente lida com isso, né? Na violência doméstica também é uma discussão estratégica, não ideológica, né? Como que a gente vai lidar com isso? O marido, na hora que tiver uma denúncia, o marido é expulso da casa, a polícia, né, é expulso da casa. A mulher pode ir para algum tipo de abrigo, né, com os filhos, né? Ou seja, são soluções estratégicas para esses problemas, né? A gente tem que trazer também uma solução estratégica na educação, né, para esses problemas, né? Outro ponto que o feminismo devia focar papéis de gênero. Eu não pretendo discutir aqui gênero, né? Embora, de uma forma bem resumida, o que define, porque para mim assim, macho e fêmea é uma coisa, homem e mulher é outra coisa, tá? Isso não é definível dessa forma para mim. Eu provavelmente vou fazer um vídeo separado para falar só disso. Mas, no geral, o que define o que é um homem e o que é uma mulher são os papéis de gênero, né? Para mim é isso, né? Independente disso, eu acho que existe um exagero nos papéis de gênero, né? Recentemente isso tem melhorado muito, né? Antigamente seria um homem, sei lá, que faz balé, né? Esse foi sempre um dos exemplos, né? De ridicularização, né? Ou um homem que faz nutrição, um homem que faz estética, né? São situações em que o homem ele sente que não deveria estar ali, né? Ou situações, né, do feminismo, mulheres fazem, sei lá, engenharia, que fazem mecânica, que fazem, enfim, sei lá, dirigem caminhão, né? Dirigem ônibus, qualquer coisa assim.
são consideradas coisas que mulheres não deveriam fazer, né? Essa ideia do papel de gênero eu acho muito exagerado, né? Embora alguns papéis de gênero definem o que é homem e o que é mulher, mas eu acho que isso deveriam ser também um dos focos. Eu acho que isso é tratado através da educação e acho que o feminismo tem que focar em quais estratégias educacionais mudam isso, né? Não só numa questão escolar, mas numa questão da família, né? Porque muito dessas ideias, né? Do que o homem ser criado para ser um cavalheiro, a mulher ser criada para ser uma dama, até onde isso continua saudável de certa forma, né? Porque quando você coloca certas regras como essas, né, você entende que elas devem ser seguidas, que elas são algum tipo de obrigação, né? Então, o feminismo tem que, para mim, sempre caminhar num sentido de liberdade, né? Sempre assim. Então, para mim é isso no feminismo. Acho que tem outros assuntos que eu trataria, né? Depois também, porque no feminismo entra a questão de transexualidade nos esportes, gênero, né? O que é gênero. Então acho que são vídeos que eu farei no futuro, né? Para não ficar tão longo assim, né? O vídeo. Mas acho que é isso. Se você tiver alguma opinião sobre isso, coloca nos comentários. E é isso. Muito obrigado.